Fala pessoal, aqui é o Vortex com o aparelhozinho iPhone 13, tomou banho e não liga de maneira alguma. Bota na fonte, ele não diz absolutamente nada. Nosso colega fez um ótimo trabalho de limpeza, mas não resolveu o BO no caso. Vamos ver o que a gente pode fazer em relação a isso. Certo, pessoal, vamos trabalhar. Aparelho esse que está aparentemente danificado por conta da água que o aparelho pegou, entrou água em sua interposer. Vamos fazer o procedimento de desmembramento das burges desse aparelho para tentar fazer o chamado rebalem e claramente ver se encontra curto-circuito e tal. Esse aqui é o multímetro, vai ajudar a gente a fazer medições. Fonte assimétrica para simular baterias e carga, no caso, contra curto-circuito e tal. Começando serviços. Nosso auxílio, vamos usar a famosa essa camaradinha aqui. Isso aqui é uma separadora, no caso, a pré-heater, para ter uma boa base de aquecimento. Vamos lá, vamos lá. Marca mundialmente famosa Mechanic, sempre auxiliando nós como os técnicos, como nos auxiliando diariamente em nossa jornada, no caso. Montagem da placa, nessa parte. Eu tenho um macetezinho muito legal, eu gosto de utilizar um pouco de fluxo nessas partes de aço para reter melhor o calor aplicado à placa, para evitar danificar e tal. Fluxo pastoso em sua área onde vai pegar contato com o calor extremo. Um pouco de fluxo aqui para melhorar nossa aderência ao calor. Ok. Tudo certinho, conforme tudo nos trinques, né, que diga. Temos uma leve folguinha aqui. Vamos ver o porquê dessa folga. Ok, é um encaixe como qualquer outro. Vamos observar que está tudo certo na instalação. Ok, let's go. Setar a máquina em 230 graus. Iniciando o aquecimento. Perdão pelo reflexo no monitor, a gente está se adaptando ainda para poder gravar conteúdo e tal. Pode ver o adesivo aqui, acusando que levou em contato com água. Olá pessoal, cá estamos. Processo de aquecimento da placa. Iniciei o processo de aquecimento. Agora vamos dar continuidade ao nosso serviço. Vou gravar essa parte. Essa parte será a parte
chamado serviço de desmembramento. Posicionar nossa câmera. Ok, base de aquecimento pronta, aguardando apenas temperatura chegar ao ponto de ebulição, o ponto de fusão da placa, aliás. Gimbal posicionado. Ok, temperatura quase em ponto de ebulição. Adicionaremos, para ajudar o nosso processo, um pouco de fluxo pastoso, propriamente dito, para facilitar a transferência de temperatura. Iniciando o protocolo. Pode ver que a placa já está um pouco quente. Vamos adicionando pequenas quantidades de fluxo em suas laterais para facilitar a temperatura. Ponto de ebulição dessas placas iPhone 13 Pro seria, no caso, em suas interposer, temperatura de 230 a 240 graus Celsius. O fluxo ajuda a deixar a temperatura bastante uniforme e facilitar o ponto de ebulição entre as esferas de solda. Não queremos trilhas rompidas, correto? Podemos observar um pouco de fumaça saindo. Ok, temperatura quase chegando no ponto. Vamos ajudar com nossa sopradora térmica em suas laterais. Podemos observar, instalamos um parafuso aqui para facilitar o acesso, no caso, para poder remover. Ainda não está bom. Ok, ponto de aquecimento. Estamos aquecendo juntamente com nossa separadora, se atentando para lançar o canhão de ar fora da placa. Nosso foco é superaquecer nossa placa sem que danifique nenhum de seus componentes externos, como flex, esses FP6 no caso, que são de plástico, e claramente evitar alta temperatura em sua CPU. Movimentos circulares apontando o canhão de ar para fora da placa. Podemos observar uma quantidade de fluxo sendo expelida para fora, transformando-se em gás. Ok, nossa separadora chegou a temperatura de 200 graus Celsius.
Agora vamos nos preparar para poder fazer a extração. Vamos averiguar. Vamos observar que ainda não temos temperatura suficiente, energia suficiente para poder saltar as pads, no caso. Precisamos de um pouco mais de temperatura, ainda não atingiu 230 graus. Vamos recortar todas as laterais com nossa fonte de calor, apontando sempre para fora da board. Ok, dá início à separação. Podemos observar que essa lateral está solta, não é mesmo? Podemos iniciar a separação a partir daqui. Pino no parafuso, segurou a placa, muito cuidado. Sucesso no desmembramento de board. Já encontramos algo que possa ser oxidação por água. Encontramos muitas coisas interessantes aqui. Podemos observar que as pads de solda, nenhuma se perdeu, nenhuma se quebrou. Podemos deixar a placa principal de lado. E remover a placa de rede da temperatura. Certinho, pessoal. Podemos ver, essa aqui é nossa placa lógica, cara A da placa lógica. Vou botar em uma base aqui, trocar esse papelzinho. Ok, essa parte de dissipação de calor podemos removê-la. Não temos interesse nela. Ok, observando a placa, ela não empenou de maneira alguma. Perfeito estado. E voilá! Placa totalmente impecável. Voltamos para nosso microscópio. Como o aparelho molhou, vamos procurar oxidações.
como dito, solda cortada, sem rompimento de trilhas, sem fazer a placa sofrer. Observe por si só. Até agora não encontrei na placa lógica oxidação aparente por líquido nenhum. O que eu posso fazer? Começar medições, abrir esquema elétrico para poder medir alimentações de entrada, de saída, medir consumo e por fim também medir temperatura, porque senão tem alguma coisa consumindo temperatura, consumindo carga elétrica. Até agora essa placa lógica apresenta-se em bom estado. Vamos fazer um teste, já que essa é a placa lógica. Vamos tentar ligar ele direto, usando apenas esta placa lógica, sem a placa de rede, que é responsável pela rede de chips. Vamos tentar ligar somente usando esta placa, no caso. Ok, aqui encontramos, no caso, conexão para aplicar nosso iBoot. Procuramos, no caso, conexão para o iPhone 13 Pro. A procura da conexão perfeita. E vou lá, encontramos conexão do 13 Pro. Fonte assimétrica está em 4.2 volts. Em 3.2 amperes. Ok, conectado. Agora vamos plugar o módulo display nesta placa lógica para testar o teste. Para testar se o aparelho liga. Temos uma tela original de fábrica aqui. Instalada no aparelho, como podemos ver. Este ponto azul é do nosso microscópio. Ok, um clique, liga os 4 volts, consome 11 microamperes, no caso do LED de nosso iBoot. Clique de power, clique leve, deve ficar entre 100 mA e zerar, conforme descrito. Outro clique deve iniciar o protocolo de inicialização. Aparelho parou no meio do boot. Vamos desligar o controle de OCP para ver o que está ocorrendo. Ok, aparelho está em curto-circuito secundário. Não inicia. Podemos observar módulo display conectado juntamente da sua placa lógica. Em seguida, iBoot, conexão, um clique, 100 mA e zero, 2 cliques, ele tenta iniciar o protocolo de inicialização e algo impede do aparelho ligar, fazendo com que a fonte desarme na hora. Ou seja, ele tenta dar a arrancada, mas algo está impedindo o aparelho de ligar. Vamos ver o que pode ser em relação a isso. Não foi dessa vez, vamos remover o módulo display. Desligar nosso iBoot e remover nosso módulo display. O que isso implica?
que o aparelho tem um problema na sua placa lógica, placa principal. Vamos pegar dicas com sua placa de rede. Placa de rede na mesa. Como podemos observar, temos duas placas, placa lógica e placa de rede, ambas removidas com perfeição, sem romper trilhas de sua interposer. Ok, se observarmos em nosso microscópio, estamos procurando curto-circuito. Tá uma bagunça essa placa por conta de suas nada aparente. O aparelho pegou água superficialmente, nosso colega limpou na parte externa, mas não foi encontrado vestígio de água na parte interna da placa. O que podemos crer que a parte externa que pegou água, entrou em contato com água, deve ter refletido algum curto-circuito que acabou danificando algum componente interno que não estamos encontrando. Ok, vamos averiguar no caso a nossa malha secundária após o pulso de boot do botão power. Se formos observar em nosso esquema elétrico, observaremos em nosso esquema elétrico que ele tem conexão diretamente nessa parte da placa. Aqui é a malha V-Bus, no caso V-BAT, aliás, né? No caso dos iPhones seria PP-BAT VCC. E essa camaradinha, ela está apresentando a sua queda de tensão no multímetro em escala de semicondutor, em condução reversa, está apresentando o valor correto. Se o valor está apresentando correto, teremos que medir, no caso, malha secundária, conexão da trilha. Ok, vamos procurar essa danada. LCD Meso, não é essa? Ok, se observarmos em nosso esquema elétrico, temos a PP-BAT VCC, conexão direta, que fica nesta linha. Esta linha, conexão direta, que pega bateria, venha para cá e vai ser repassada posteriormente ao que chamamos de PP VDD Main, seria a malha primária do aparelho. Por esse aparelho não estar ligando, cremos fielmente que seria um defeito em malha primária. É o que mais acontece em iPhones. Vamos procurar um ponto de inserção, no caso da malha primária. PP VDD Main, logo neste capacitor, na parte de cima.
Vamos procurar ele. Capacitor encontrado é chamado aqui no esquema elétrico, curiosamente, bebete leite. PPVDD main se transformou costumeiramente em PP Tulate GP3 com. Totalmente errado. Estão usando inteligência artificial para fazer com que essa placa seja mapeada. Ok, verificando. Temos esse capacitor, mas não queremos o capacitor. Queremos um ponto de inserção mais seguro. Este ponto de inserção vai ser o mais seguro possível para podermos tentar identificar esse defeito. Voltando no caso para nosso microscópio, vemos que o ponto de inserção seria justamente a placa virada, não nesta posição, nesta posição. Justamente temos o capacitor pequenininho ao lado, do lado dele, nesta malha aqui, nesse pequeno pontinho aqui, teremos VDD main. Vamos ver com o multímetro, escala de semicondutor, ponta negativa do multímetro vai na pad, ponta positiva em aterramento. Fazemos os primeiros testes. Ok, está tudo correto aqui. Mas será mesmo? 340 mV está correto? E por que o aparelho não liga? O que tem de errado? Saúde. Desvendarmos isso, teremos que usar fonte assimétrica. Nesta escala veremos, no caso, os 4.2 volts e veremos corrente. Em qualquer placa, quando você injeta corrente em sua linha primária, não pode consumir nada. Se consumir alguma coisa, é fuga de corrente detectada. Este consumo é carregando os capacitores. Então sim, PPVDD main está correto. Não tem nada na PPVDD main, tudo correto. Por que o aparelho não liga? Essa é a questão. Veremos. Como pegou água em seu módulo display também. Vamos ver a coisa que mais queima em qualquer iPhone. O setor onde passa muita corrente elétrica. Qual seria esse setor que passa muita corrente elétrica? Poderíamos observar, no caso, o LCD, o display de cristal líquido, no caso, que no caso desse iPhone seria AMOLED, né? Super AMOLED, só que ele acende, se ele acende, então tá descartado. Teremos que fazer outra análise visual, ver se encontra alguma coisa apenas no olho. Caso contrário, vamos passar a usar nossa câmera térmica para mais precisão. Se não encontrarmos nada na câmera térmica, teremos de medir cada padzinho deste pequenininho, comparar com o esquema elétrico para ver o que podemos fazer. Aí aqui não é servicinho simples não, aqui é BO. Estou estranhando essa parte aqui. Não, está tudo ok. Tudo ok, tudo ok. Isso aqui é a nossa PMIC, PMU.
Temos uma surpresa aqui. Por que que essa parte está desta coloração? Está com coloração totalmente estranha. Por quê? Eis a questão. Está cinzeado, totalmente cinza. Vamos procurar. Fica localizado depois do parafuso. Ver se está correto. Está tudo ok. Depois retornamos. Fala pessoal, tudo limpinho, tudo no ponto da solda. Agora vamos realizar o serviço de soldagem. Já está aguardando aqui nossa placa de rede, questão chamada da Interposer aqui, placa lógica. E vamos realizar o serviço de soldagem dessa Interposer, desse iPhone 13 Pro. Tanto conhecido como o tal do A15 Bionic, CPU A15 Bionic, onde é um aparelho muito top de se usar. Foi molhado, já foi ressuscitado, agora vamos fazer a soldagem desse aparelho. Conforme nosso microscópio, vemos claramente placa lógica, onde será soldado nos respectivamente locais onde foi feito o rebalem. Soldinhas, ilhas de solda todas completas, solução chegando em 70% do serviço concluído. Vamos finalizar a ressolda desta componente, desse aparelho iPhone 13 Pro. Certo? O processo de soldagem iniciado. Perdão pelo ângulo de inclinação de nosso monitor. Estamos nos adaptando ainda para fazer gravações e tal. Podemos ver, está bem alinhado a questão do nosso separador. Está aumentando a temperatura gradativamente. No momento está em 110 graus Celsius. Ainda não está em processo de fusão, por isso que ainda não chegou a famosa dançadinha. Então tudo que nos resta é aguardar. Aproveitando que ainda não chegou em estado de fusão completo, vamos espalhar um pouco de fluxo para ajudar na transferência de calor. Assim como a gente também fez a separação desse aparelho. Não precisa exagerar na quantidade de fluxo, apenas o suficiente. Pré-heater em aquecimento 148 graus. Assim como a gente ajudou nossa pré-heater a alcançar a temperatura alvo,
Vamos ajudar também na parte de soldagem. Usaremos o soprador térmico para fazer tal serviço. Soprador térmico nas extremidades, cuidando com temperatura. Nossa placa lógica está em estado de fusão. Podemos dar leves toques. Ele está em semi-fase de fusão, ainda não está em fase de fusão total. Temos que aguardar. Com o auxílio da pinça a gente pode dar um leve toque de lateral. E vou lá, podemos observar que nossa placa ela volta ao seu local de origem. Leves toques. O que nos faz crer que a soldagem já alcançou o ponto de fusão. Podemos tocar em todas as laterais. E é isso. Voilá. Tudo que nos resta desligar nossa separadora e deixar que esfrie nossa placa lógica. Vamos remover e vamos esperar esfriar. Conforme nosso microscópio, vemos claramente placa lógica, onde será soldado nos respectivamente locais onde foi feito o rebalem. Soldinhas, ilhas de solda, todas completas, solução, chegando em 70% do serviço concluído. Vamos finalizar a ressolda desta componente, desse aparelho iPhone 13 Pro. Consumindo 300 mAh. Essa tela é de teste. Aparelho solucionado. E-mail já, estando aqui, e-mail tudo certinho. Ele reiniciou porque ele está sem auricular. Terminar a montagem do aparelho, ver o que vai acontecer. Aparelho ligando novamente. Deixa eu fazer esse aparelho ligar novamente. Fica reiniciando, justamente porque o aparelho está sem auricular. A auricular está em sua tela original aqui, que foi molhado. Podemos ver, tá só o bagaço, tem que comprar uma tela nova. Essa aqui é de teste. Solução concluída. Esse é o nosso querido cliente, nosso parceiro, o Grale. Ser feliz.